A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com os amados irmãos em Cristo Jesus, sejam com todos que porventura vierem a ver e ouvir esta mensagem. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos tem concedido, pedimos aos irmãos que continuem a orar. Nós estamos num momento de estabilidade aqui no nosso estado, muito embora os números da pandemia ainda são altos no país, mas a semana que vem Deus já nos dá a graça de podermos voltar aos nossos cultos normais. Essa semana agora já estaremos retornando aos trabalhos para que assim possamos usufruir da comunhão e da alegria de estar com os nossos amados irmãos. Nesta manhã nós vamos deixar uma mensagem que tem como título: Ele vive, Jesus vive, aleluia, Ele vive. Então, vamos ler Lucas capítulo 24, versículos 1 ao versículo 9. E diz na palavra de Deus: no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Que o Senhor nosso Deus aplique aos nossos corações sua santa e divina palavra lida nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de infinitas e eternas misericórdias, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã por estarmos aqui na casa do Senhor, junto aos teus filhos, gratos ao nosso Deus por estes teus servos que têm se disponibilizado em ajudar, ó Deus, o ministério da tua santa palavra, para que possa chegar assim aos demais que estão impossibilitados de estarmos juntos na casa do Senhor. Dá-nos a tua bênção, põe a tua mão de misericórdia sobre esta pandemia, Deus, consola os corações, consola, Deus, estas vidas que estão nos hospitais, tem misericórdia desse povo, dá-lhes a tua graça, Deus, dá-lhes um plexo do teu poder, da tua misericórdia sobre eles, para que possamos ver, Deus, esta pandemia ser debelada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Dá ao teu servo graça na explanação da tua palavra nesta manhã, que o teu servo não fale de si, mas seja achado nas mãos do Senhor como instrumentos santos para falar aos corações. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, é que nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Jesus vive. Aleluia. O hino 101, ele diz: Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, instruiu seus discípulos, os apóstolos, acerca da missão a qual o Senhor lhes confiava. Jesus deu-lhes as últimas instruções lá em Betânia, e logo após, diz na palavra de Deus, levitou ante os olhos dos seus servos, subiu aos céus e adentrou a uma nuvem, desaparecendo aos olhos dos seus apóstolos.
E eles ficaram extasiados, olhando para o céu, onde o Senhor desapareceu. E quando tomaram alento, quando tomaram consciência da vida, eis que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, estavam diante deles, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre o reino das trevas e sobre o poder de Satanás. Em 1 Coríntios 2, no versículo 14, nós lemos na palavra de Deus: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. E aí você vê a pessoa contra-arguir que negócio de anjo, que anjo falou, que Jesus ressuscitou, está lá em Jerusalém até hoje a falácia de que Cristo não ressuscitou, né? Muitas pessoas contra-arguem o fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas contra-arguem o poder de Deus, né, na vida. Muitas vezes ele tem na sua família, às vezes tem uma pessoa que estava adentrado num caminho terrível, no caminho da criminalidade, no caminho da sexualidade inversa, no caminho da perdição junto aos demônios, e ele vê essa pessoa que às vezes é parenta dessa que contra-argue, ela vê o poder de Deus se manifestar na vida daquela pessoa e tirar aquela pessoa daquela vida, daquelas práticas. Mas ainda assim a pessoa fecha o coração, fecha o entendimento e não busca crer para a sua salvação também, né? Muitos até, vamos dizer assim, aplaudem: olha, fulano, meu irmão, era assim, era assado, agora você precisa ver, está diferente, mudou, nem parece mais a mesma pessoa, mas você vai falar para esta pessoa: você não gostaria também de entregar sua vida a Jesus? Não, eu não quero não. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Para milhões de pessoas que já habitaram este mundo e no presente já não existem mais. E ainda para milhões de pessoas que habitam este mundo nos nossos dias, pessoas inteligentes, pessoas competentes, cientistas, geniais e etc. Porém, para estas pessoas, neste campo específico, que é no campo espiritual, nada diz respeito a nada. Eles não creem em Deus, não obedecem à palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, não consideram a Bíblia como a inspirada palavra de Deus, odeiam os servos de Deus, perseguem-os de forma sutil, estigmatizam-os, né? E evitam os servos de Deus como se os mesmos fossem portadores de um mal contagioso em extremo. Exatamente porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não pode entendê-las. As coisas espirituais você não vai entender pela naturalidade humana, você não haverá de entender pela naturalidade científica, ou acadêmica, ou funcional, ou lírica, etc. Seja qual for a capacidade que o homem tenha, ele não haverá de entender as coisas do Espírito de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Vamos tratar nesta manhã acerca do enunciado da ressurreição de Cristo e os benefícios da ressurreição do Senhor Jesus, postergado aos seus servos. O Senhor Jesus veio a este mundo com uma missão a cumprir ou realizar. Jesus Cristo foi um nazireu de Deus. Os nazireus foram homens que nasceram com propósitos definidos, propósitos específicos. A Bíblia fala de Isaac. Isaac foi um nazireu de Deus, porque ele nasceu com um propósito específico de nele, né, ser o primeiro descendente de Abraão. E através da sua prole, da sua descendência, via esta nação que nós conhecemos aí, os judeus, viriam através deste filho, que seria o filho de Abraão, e que do filho de Abraão viriam os outros filhos, e que haveria de formar esta nação que Deus houvera prometido a seu amigo e servo Abraão. Mas a Bíblia diz que quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75 anos, a sua mulher tinha 65.
E eles já estavam casados, a Bíblia não vai me dizer, pelo menos eu não sei em quantos anos eles já tinham casado, sei que estavam casados já, Sarai e Abrão, que era o nome deles na época, não era nem Sara nem Abraão, foram mudados a posteriori, mas Sarai e Abrão eram casados, e quando saem de Harã, eles estavam com 75 anos de idade, já casados com aquela senhora, e não tinham filhos, e passaram-se anos, né? Depois que eles saíram, aí vai passar anos, e Sara chega a 90 anos de idade. E quando Sara, depois de todas as expectativas, de todas as perspectivas de ser mãe esvanecerem, ela já não tinha mais qualquer possibilidade, ela não tinha mais qualquer esperança de que viria a ser mãe, eis que aparece um anjo e vem falar com Abraão e diz: olha, por esse tempo da vida, Sara dará luz a um filho. E ela estava dentro de casa e ela ouviu quando o anjo falou com Abraão. E de lá ela riu e ela disse: mas como é possível uma mulher velha, uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho? E o anjo diz a Abraão: por que Sara está rindo? Chama ela para mim. E chama Sara e ela vem e ele diz: por que te riste? E ela disse: não, eu não ri. Por que te ristes? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? E pergunta para ela. Pois no tempo desta vida você dará luz a um filho. E 9 meses depois ela estava com Isaac no seu seio e colocou-lhe o nome de Isaac, que significa riso. Então Deus cumpriu a sua palavra. Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Jesus é o Nazireu de Deus, ele veio a este mundo com a missão a cumprir, a realizar. Lucas 19:10, ele fala acerca da sua missão e ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus a este mundo é salvar o pecador. Nós temos visto nessas igrejas terríveis desses dias aí, essas igrejas de saqueadores, que Jesus está querendo casa, Jesus está pedindo carro, Jesus quer dar a bênção, Jesus quer dar celular, Jesus quer lhe dar uma mansão, Jesus vai lhe dar uma banheira de ouro se você trouxer isso, se você der isso. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Essa é uma mensagem fraudulenta, de pregadores fraudulentos, de picaretas, de ladrões. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Essa daí não é a mensagem do Evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos e crede no Evangelho para a eterna salvação. Para realizar esta missão, o Salvador teria que vir da parte de Deus Pai a este mundo, a fim de promover a salvação dos homens. O homem já houvera se desviado de Deus anos e anos atrás, lá no Éden, quando ele decidiu-se por desobedecer a Deus que o criou para obedecer ao diabo. Toda pessoa que vive deliberadamente, conscientemente, fora de uma busca espiritual, de uma perfeita relação com Deus, para não viver no vício, nos prazeres, nas transgressões, na desobediência espiritual, são pessoas cujas vidas têm o controle e influência espiritual de Satanás, do diabo. Aí as pessoas, quando ouvem uma mensagem com esta clareza, elas contra-arguem, elas recuam e elas se inflam muitas vezes de ira, de ódio contra o pregador, contra a palavra de Deus. Mas esta é a grande verdade. Se você vive na contramão da vontade de Deus, o teu mentor espiritual é Satanás. Quem anda desobedecendo a Deus, obedece ao diabo. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Quem não procura viver para a glória de Deus, procura viver para glorificar, entre aspas, o nome de Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo desceu do céu a este mundo para pôr fim a este processo terrível e desfavorável aos homens, mediante a fé destes no poder de Deus. O homem precisa olhar para Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus visível. Você precisa ver Deus em Jesus e correr a Ele e entregar-se nas suas santas mãos e proclamá-lo Senhor e Salvador, para que assim, recebido por Ele, você possa espantar este mal que está sobre ti, porque se você não fizer isso, você vai perecer longe de Deus no inferno. Jesus foi feito à semelhança dos homens e não apenas, entre aspas, afora, diria, na questão do nascituro. Jesus foi feito à semelhança dos homens, mas não na questão do nascituro, que é o ato de ser gerado, né? Cristo não foi gerado pelo espermatozoide humano.
A sua mãe recebeu a visita do anjo de Deus, chamado Gabriel, e a Bíblia vai dizer lá em Lucas 1, 26 a 38, o anjo Gabriel, ele vai revelar a Maria o que iria lhe acontecer. E ele chega e diz, e saúda a Maria, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela fica espantada com a decisão, e ele vai falar para ela que ela daria à luz a um filho. E ela diz, mas como é que vai acontecer tal coisa? Lá no versículo 31, ele diz assim, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. Aí ela iria dizer ao anjo, iria dizer a Gabriel, mas eu sou uma virgem, eu nunca tive relação com homem nenhum, não conheço varão, como é que eu vou ter um filho? E o anjo vai então falar para Maria qual seria o processo, né? E ele diz a Maria o seguinte, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a sombra e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, de sorte que o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre da sua mãe virgem pelo poder de Deus. Ele é feito à semelhança dos homens, mas Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus em forma humana. Isso a maioria dos cristãos na terra sabem. A maioria dos cristãos na terra, desculpe, né, não sabem. Jesus é Deus. E contra essa semana eu estava ouvindo na Rádio Cultura, tem um programa chamado Café Literário, que é um bom programa, diga-se de passagem. Mas não foi esse, é um outro programa lá, acho que é Opinião, alguma coisa assim, onde estava um filósofo chamado Pondé, estava falando exatamente sobre Deus, né? Ele e a repórter estavam, ela inquirindo e ele respondendo acerca da pessoa do Senhor nosso Deus. Em algumas respostas, mais ou menos corretas, em outras completamente dislexas, outras completamente fora do contexto bíblico, fora da realidade bíblica, né? E poucos sabem que Jesus é o próprio Deus, feito à semelhança dos homens. João capítulo 1, versículos 1 a 4, tem na palavra de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas voltando ao versículo 1, eu queria que você imaginasse, e agora fizéssemos uma exegesezinha rápida. Olha o que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós podíamos transliterar esta frase assim, no princípio era Deus, se o Verbo era Deus, então no princípio era Deus, e Deus estava com Deus, e Deus era Deus. Ele diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 de João, capítulo 1, 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quem se fez carne e habitou entre nós foi nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E diz que ele é o Verbo, e se o Verbo era Deus, e diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vai nos dizer a palavra que então Deus se fez carne e habitou entre nós. E Deus habitou entre nós na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E foi exatamente o que Jesus tentou mostrar aos homens em todo o seu ministério. Ele está em Deus e Deus nele. João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Ele é Deus e Deus é Ele, né? Agora, para quem não compreende as coisas do Espírito, como vai entender que Jesus é Deus? Nós temos um grupo aí que ele tenta arguir o seguinte, que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, está na palavra de Deus mesmo, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. É verdadeira esta afirmação, está na palavra de Deus. E aí, ele vai concluir o seguinte, se
Jesus estava saindo da água e a voz falou lá do céu. Como poderia ser então Deus, Jesus e Jesus Deus, se um estava falando lá e o outro estava saindo da água? Dentro do compêndio do entendimento humano, esta lógica estaria correta. Humanamente falando, esta lógica teria veracidade. Mas quando você vai para o homem espiritual, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Se você vai tentar entender as coisas de Deus pela arguição humana, você vai criar um problema para si mesmo e para os outros. E aí você está tratando de quem? Você está tratando do Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem poderia fazer isso. Um falar lá e ser aquela pessoa e outro está saindo da água e ser a mesma pessoa. Para o homem é impossível. Mas para Deus não. Deus é o Todo-Poderoso. Era Deus falando lá e o Filho amado, em quem estava ele saindo da água após ser batizado por João no Jordão. Jesus Cristo é Deus em forma humana. Ao assumir a forma humana, um desafio para o Senhor Jesus. Quando recebeu a condição, né, da humanidade sobre si, veio sobre ele, sobre a pessoa do Senhor Jesus, que é Deus, uma necessidade. Jesus teria que enfrentar e vencer a morte. Teria que enfrentar e vencer a morte. E por quê? Né? Jesus esteve sempre consciente deste embate espiritual, que teria que ser travado por uma questão de obrigação, já que o homem fora condenado por Deus a morrer. O homem foi sentenciado por Deus a morrer. E como ele recebeu a forma humana, estava sobre si a obrigatoriedade de morrer. Pelo seu poder divino, ele haveria de triunfar sobre a morte. Morrer e ressuscitar, ou seja, morrer e reviver. Jesus, em sua semelhança com os descendentes de Adão, teria que enfrentar e vencer a morte. E Jesus a enfrentou, Jesus a venceu. Amém? Jesus venceu a morte. A condição da humanidade a qual ele foi submetido por amor ao homem condicionou-o a ter que enfrentar algo que é um atributo divino legado aos homens, que é o ato de morrer. Mas após 3 dias, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Há tempos aí, há anos, nós tivemos uma luta, um embate espiritual, onde um pastor trouxe uma tese de que o sangue de Jesus Cristo era um sangue semelhante ao sangue de qualquer outro homem. Isto criou um dano, criou um problema, porque evidentemente que nem todo mundo concordou nem aceitou, mas infelizmente até alguns concordaram e deram entendimento que o sangue seria um elemento, né, físico, e já que Jesus teria sangue, então seria sangue humano. Mas o sangue de Jesus não é humano, o sangue de Jesus é divino. E nessa manhã eu pensava sobre esse assunto e poder-se-ia perguntar àqueles que porventura entendam que o sangue de Jesus, se o sangue de Jesus fosse semelhante ao sangue de qualquer outro homem poderia ter morrido pelos nossos pecados. Se o sangue de Cristo é igual ao sangue de qualquer outro homem, não precisava Deus ter enviado Jesus a esse mundo. Qualquer outro homem, Deus poderia ter pego e colocar para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se o sangue de Jesus fora semelhante ao sangue dos homens, o sangue de Jesus não seria suficiente para lavar os pecados, porque seria sangue pecador. Estaria impregnado do pecado, que é exatamente o que está na estrutura e no sangue de cada um de nós, o pecado. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia vai nos dizer que sumiu, desapareceu tudo. Não se achou ali nada do Senhor Jesus. Se o sangue dele fosse o sangue semelhante ao sangue do homem, estaria lá no local. Eu fui em Jerusalém, no local onde foi colocado o corpo do Senhor Jesus Cristo. Lá não tem mancha, lá não tem marca, não tem nada. E naquele dia, quando aconteceu, quando chegaram também, não tinha nada. Viram só os lençóis lá jogados no canto e Jesus desapareceu, não tinha marca de sangue, não tinha marca de nada, não tinha resto de cabelo, não tinha pedaço de unha, não tinha nada. Jesus ressuscitou
Jesus desapareceu aos olhos dos homens. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Judeus pagaram para que os soldados espalhassem o dito que os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus, mas até os nossos dias ninguém encontrou esse corpo. E é evidente que não se poderia, naquele tempo, mesmo naquele tempo, quando a perseguição estava no seu ápice, caso tal coisa tivesse acontecido, é evidente que logo, logo teria se achado onde teria sido colocado o corpo do Senhor. Os discípulos de Jesus continuaram o ministério. Logo, coisa de 1 mês e meio depois, 2 meses depois, eles estavam a todo vapor, nas ruas da mesma Jerusalém, operando sinais e maravilhas, anunciando o nome de Jesus e a multidão se convertendo e aceitando a Cristo como Senhor das suas vidas. Quando em 2012 nós fomos a Israel, o dito lá era este. E creio que até hoje o dito com certeza é o mesmo, que o corpo do Senhor Jesus foi roubado pelos discípulos. Mas a Bíblia nos diz, ele vive. Jesus ressuscitou, ele vive eternamente. Aleluia. Os benefícios da ressurreição do Senhor Jesus para a sua igreja. A igreja de Cristo tem na ressurreição do Senhor a certeza da sua ressurreição. Os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, eles têm certeza da sua ressurreição. Aí nós temos uma admiração social de muitas e muitas pessoas, algumas das quais estudiosas, que, considerando o comportamento dos servos de Deus frente à morte, eles ficam extasiados, porque não temos o frenesi, não temos os desmaios, não temos a loucura, não temos aquela situação extrema, de desespero extremo perante a morte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, Paulo irá nos dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Ele ressuscitou e nós iremos ressuscitar. Amém? Nós sabemos que vamos ressuscitar. Quando vemos nossos amados partirem, principalmente nesses dias, ficamos tristes e saudosos. Às vezes também choramos, pela partida dos nossos irmãos, mas sabemos que logo estaremos juntos de novo e eternamente. Que quando nós nos reunirmos em Cristo na eternidade, será para sempre. A ressurreição não pode ser confundida com a reencarnação, que alguns grupos erradamente pregam. A igreja do Senhor irá ressuscitar e não reencarnar. Quando passarmos desta vida, passamos desta vida. No dia que eu morrer, eu morri. Nem adianta, ninguém fique me procurando aqui nesse mundo, que eu não estarei mais nesse mundo. A Bíblia diz que nós não fazemos mais parte deste mundo. Diz que até o nosso amor e o nosso ódio já pereceram e que não fazemos parte em coisa nenhuma que se faz debaixo do sol. E assim não volta, ninguém mais volta. Depois que nós sairmos daqui, que fomos tirados pelo poder de Deus desta vida, nós deixamos de interagir nela. Jamais retornaremos a esta vida. Adentraremos a uma nova vida na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento que Deus ceifa a nossa vida deste mundo, nós adentramos a vida numa nova dimensão, que é a vida eterna. É a vida espiritual e eterna. A ressurreição de Cristo dá-nos segurança espiritual para balizarmos a nossa fé nas eternas promessas do Senhor da glória, em quem não existe sombra de variação. Deus é Deus. Jesus ressuscitou. Seus servos irão ressuscitar. Lá no Evangelho de João, quando Lázaro morre e a sua irmã Marta vem correndo aos pés de Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ele diz a Marta: o seu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E pergunta a ela: você crê isto? Creio, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir a este mundo.
A ressurreição de Cristo nos dá a alegria e certeza da vitória espiritual pelo poder de Deus que alcançou os nossos corações, direcionando-nos ao maravilhoso encontro com o Senhor das nossas vidas, o qual nos garantiu a vitória sobre os poderes do mal e as hostes do inferno, mediante a nossa fé no poder do seu sangue remidor. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi para a eterna salvação. E creio que todo servo e toda serva de Deus, ao entregarem-se nas mãos do Senhor, foi para a sua eterna salvação. E nós estamos assegurados para a glória dos céus, pelo poder de Deus, para todos sempre. Jesus venceu o mal, Jesus venceu a morte e o diabo, ao triunfar vitorioso ao terceiro dia, para reinar eternamente sobre os filhos de Deus. Eu vou encerrar a mensagem nesta manhã com a leitura, já que o tempo ainda me permite, embora eu não possa ficar aqui dormindo, tem que ser rápido. Mas eu quero que você preste atenção a esta leitura em Apocalipse capítulo 1, começando do versículo 9 ao versículo 18, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vive. Jesus vive. Ele venceu a morte. Ele venceu os poderes das trevas, ele venceu a Satanás. Ele assentou-se à direita de Deus. E ele voltará para levar os seus para o seu reino de glória. Se você ainda não buscou crer, procure crer em Jesus enquanto é tempo. Procure viver para a glória do Senhor, porque Jesus vive. Amém? Deus abençoe. Pai amado e bendito, muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor nos concedeu a graça e o privilégio de poder assim apregoar os corações da Tua Santa Palavra. E agora eu peço no nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja direcionando esta palavra aos corações. Seja daqueles que já Te conhecem, sejam daqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que haja graça, para que haja glorificação ao nome do Senhor Jesus. Dá-nos a Tua bênção e muito obrigado porque o Senhor enviou dos céus o Teu santo e amado Filho para promover a salvação dos pecadores, dos quais cada um de nós somos os principais. Dá-nos a Tua bênção e dá-nos a Tua proteção, no nome santo e bendito do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nós Te oramos e Te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Até a noite.